Oi, oi, queridinhos! Sejam todos bem-vindos ao podcast sobre não binariedade, realizado para a Semana da Diversidade, um evento promovido pelo coletivo Integra LGBT, mais Exalc USP, e abordaremos então mais sobre as vivências das pessoas não binárias e sobre as frequentes suposições que falam sobre esse grupo. Bem, meu nome é Ana, sou não binária gênero e conto com a participação de Joane Caê. Poderia se apresentar, por favor? Claro. Bom, olá a todos. Sou Johnny ou Gione, como quiserem pronunciar. Estudo letras, sou não binário transmasculino. Não sei o que mais dizer. Acho que é isso, assim. Eu sei que algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre o que seria o transmasculino ou a gênero. Se você puder explicar um pouco sobre você, sobre o gênero. Claro. Bom, ser não binário transmasculino nada mais é do que, no meu caso, claro, né? Falando da minha vivência, eu não me identifico nem como homem nem como mulher. Porém, a minha expressão de gênero é lida como masculina, entre aspas. Porque, né, o que é masculino e o que é feminino é de se questionar. Mas, assim, na rua, hoje em dia, eu até me surpreendi. Porque, bom, a gente tá. Eu, pelo menos, estou em isolamento. E só saio para trabalhar. Recentemente, com o meu nome retificado, tem umas 2 semanas, eu tive que correr atrás de muito documento, justamente por causa do trabalho da universidade. Então, eu tive que sair de casa. Até então, tipo, eu tô em casa desde março, trancadão, e eu faço hormonização desde novembro, final de novembro, assim, o último dia mesmo de novembro. Então, nem os colegas de sala, assim, ninguém viu muita mudança. Aí eu passei a maior parte das mudanças em casa, sozinho com minha mãe, né? E agora que eu tive que sair na rua, foi um baque muito grande, porque até então, né, até antes da pandemia, eu era lido como uma mulher cis lésbica. Era assim. E agora, também por ser preto, eu vejo um outro olhar das pessoas. Por exemplo, ontem no ônibus, foi bem tenso. Uma senhora me olhava com medo, sabe? Como se a minha presença ameaçasse ela de alguma maneira. E eu nunca tinha recebido esse olhar. E, enfim, as pessoas, quando vão me abordar em algum estabelecimento, até mesmo na rua, já me chamam no masculino. Então, embora eu não me identifique enquanto homem, não me sinta, não sei qual o verbo, né? Mas pra mim nenhum desses. Eu sei que é assim que eu sou lido na sociedade. Por isso, transmasculino. Mas eu comigo sou só o Johnny, assim, real. Entendi. Nossa, deve ter sido pesado o negócio que você falou, né? É punk, é umas situações que eu sabia que iam chegar. Eu faço terapia, né? Então, assim, foram coisas que eu já conversei com minha psicóloga antes de iniciar a harmonização. Era uma questão pra mim, porque eu não queria nunca que as pessoas já achassem que eu fosse homem. Nunca. Só que aí, assim, né? Pelos na cara, voz, sabe? Assim, essa masculinidade realmente não é uma coisa que eu performo, mas as pessoas leem barba como algo automaticamente de um homem e pronto. Então, eu conversei muito com minha psicóloga na época, isso ano passado. Demorei muito para decidir sobre me harmonizar ou não também por essa questão, porque eu não queria de maneira nenhuma. Sei que aí depois entendendo que, bom, as pessoas sempre vão me ler de acordo com o que elas querem.
Até mesmo quando me liam como uma mulher cis lésbica, e eu nunca fui lésbica, eu nunca me entendi lésbica, tipo, eu nunca. Hoje eu me entendo como pan, mas não sei explicar, eu só tinha relacionamentos realmente com mulheres. Mas eu não era lésbica. É só que a minha expressão de gênero não era uma expressão que os caras se interessavam, sabe? E também, enfim, eu namorava, então, whatever. E aí. O que eu tava falando? Perdão, gente, eu sou meio perdido. Assim, conversando com minha psicóloga, a gente entendeu que ela me perguntou o que era mais importante, sabe? O que as pessoas estavam pensando, como elas vão interpretar ou como eu me sinto. E, por exemplo, a barba era uma coisa que eu queria, tirar os seios é uma coisa que eu quero. Então, falei, ok, vou me harmonizar e vai chegar um dia que vão me ler como um cara e espero até lá tá mais ok com isso. E tô mais ok em relação a me lerem no masculino? Sim, mas embora eu presencie racismo desde que eu nasci, eu sinto ele agora muito diferente. Porque enquanto eu era lido como uma mulher, principalmente na adolescência, era muito sexualizado. Aí depois, ainda enquanto mulher cis, porém com uma expressão que as pessoas já liam como masculina, eu era mais, como eu posso dizer, evitado. E agora o racismo é mais escrachado e eu sinto que é estranho, tipo, o olhar das pessoas é como se eu estivesse ameaçando elas, mas eu só tô no ambiente, sabe? Eu sozinho com meu fone no ouvido, tô nem falando com ninguém. E dentro das lojas, todo mundo sabe, né, como é que rola. E esses dias eu entrei numa farmácia, fui só comprar um desodorante. Eu entrei, dei 2 passos, o cara entrou na minha frente, o vendedor, falou: Ah, o que você quer? Eu vim comprar um desodorante. E, tipo, é uma farmácia que eu sempre vou. Aí ele disse: Ah, é por aqui. Falei, obrigado. E continuou em cima de mim. Aí eu falei, obrigado de novo, por causa dele não ter ouvido, né? Porque assim, só ia pegar o desodorante. Aí tá, fiquei olhando, procurando o que eu queria. E o cara ali. Aí lembrei que minha mãe precisava de um creme. Tentei ligar pra ela pra ter certeza do creme que era. Só que, meu, o cara ficou perseguindo a loja toda. Tipo, peguei um creme lá aleatório, paguei e fui embora. Foi, tipo, não que eu não tivesse sido seguido em outros momentos, né? Mas eu senti a diferença, sabe? De quando eu era lido como mulher pra agora. Tipo, é bizarro. Então, eu me preparei pra ser lido como um homem, mas eu não tava preparado pra ser lido como um cara preto no Brasil. Tipo, é outro rolê. Complicada. Mas, tipo, pra você, tudo bem as pessoas, tipo, te chamarem logo no masculino e te verem assim, tipo. Ou você tem, sei lá, você preferia usar outros pronomes, que as pessoas te enxergassem de outro jeito? Eu até hoje não consigo lembrar desde quando eu sei da existência da transgeneridade, assim, sabe? Primeiro momento eu não lembro, eu sei que faz muitos anos. Só que não era algo que eu tinha contato, tipo, sei lá, sabia que existia, mas pra mim eu só era uma mulher e eu gostava de ser uma mulher. Eu gostava, tipo, justamente porque eu nunca quis ser homem. Eu acho que eu me apeguei tanto a gostar de ser mulher porque eu nunca queria ser um homem. Por todo o estereótipo, né, e o que é imposto. E aí foi aí que eu entrei em crise 2017 para 2018 dessa questão de gênero. Eu entrei na faculdade em 2017, então teve isso também, porque eu não. Eu sempre tive uma questão com o meu nome antigo, no caso, que minha mãe me deu. Eu acho ele lindo, mas eu sempre pedia para as pessoas me chamarem por apelido, sabe? Eu não conseguia, tipo.
Eu sentia alguma coisa quando me chamavam pelo nome, mas eu não sabia decifrar o que era, eu só não gostava. E não era o nome, era porque eu não me. Hoje eu sei que era porque eu não me identificava, tipo, não tinha uma conexão com ele, entre quem eu sou e o nome. Então, desde que eu entrei na universidade, eu já pedia para as pessoas me chamarem por apelido que eu tinha na época. E, e aí algumas respeitavam, outras não, porque é isso, né? Quando é um apelido, as pessoas acham, sei lá, que é só bobeira. Assim, hoje eu entendo que no caso esse apelido que eu tava usando já era meio que um nome social. Eu só estendi depois, mas em 2017 ainda a gente não tinha direito a nome social na universidade, pelo menos não na minha. É universidade pública estadual, mas não tinha. Pô, nem falei de onde eu sou, né, gente? Perdão. Eu sou de Foz do Iguaçu, no Paraná. E, e aí, 2018, eu comecei a trabalhar mais essa questão eu comigo, assim, na minha mente. Pesquisar, tentar entender, mas ainda com quase que uma aversão, porque o meu medo, repetindo, era esse, eu não queria nunca ser lido como um cara. Então eu só coloquei isso na cabeça, eu não vi outras possibilidades. Até porque, até então, eu não sabia da não binariedade. Para mim, as informações que eu tinha até então era que era possível você ser um homem trans, uma mulher trans, travesti. Apenas. Ok. Pesquisei. Aí, em algum momento, eu descobri a não binariedade. Em 2018, isso ainda. Aí lá foi eu entender. Eu não entendia. Eu lia e via vídeo e procurei youtubers que fossem não binários, justamente para ouvir, tipo, da boca deles, sabe? A experiência. E aí eu fui entendendo que para cada pessoa não binária era uma experiência totalmente diferente, assim. Tinha semelhanças, mas, pô, é diferente. É diferente como as pessoas se entendem não binárias, como elas chegaram até ali. E aí eu comecei a pensar, pô, então é isso, é por isso que desde criança eu só queria ser eu e não queria que eu tivesse que ser, tipo, a menininha que os meus pais queriam. E eu ficava olhando pros meninos e eu pensava, pô, eu queria brincar com eles, mas eu não queria ser eles. Eu nunca tive esse lance, tipo, que tem muito, né, no contexto de pessoas trans, de, desde criança eu me sinto assim, não sei o quê. Não, é o que eu falei, tipo, eu gostava de ser mulher, nunca foi uma questão pra mim, porque eu não sabia da possibilidade, da existência de eu ser só eu, sabe? Eu não sabia que eu podia ser só eu. E, enfim, eu fui uma criança que nunca performou feminilidade nenhuma, mas também não masculinidade, assim, claro, né? Porque esperavam de uma menininha, eu fui muito taxado de garoto, essas coisas, esses apelidos que não vale a pena repetir, que criança dá pra criança, né, quando a gente é pequeno. E eu nem culpo, né? Porque criança é um bichinho inocente, só reproduz o que escuta em casa, na rua, então, ok. Mas muito por isso, muito por ouvir essas coisas na escola, eu eu fui só me fechando e aí até mesmo na família, a gente é em 10 netos no total. Mas da minha idade, eu tenho 22, eu tenho mais duas primas, uma de 20 e uma de 21. E aí o que que eu fiz? Eu via que eu não era aceito, tipo, eu não conseguia fazer amizade, nada na escola e tal. Eu sou filho único, tem esse detalhe também. Minha mãe é super protetora, então nada de brincar na rua até os 6 anos. Sim, gente. É. E aí, com 6 anos, a gente se mudou para mais perto da família, porque até então a gente morava do outro lado da cidade. E foi aí que eu passei a ter mais contato com minhas primas. Aí a gente cresceu junto, porque era tipo um do lado do outro, assim. Até então eu só tinha contato com as crianças na creche, onde a questão de gênero já acontecia, mas o racismo ainda era um pouquinho maior, por questão do cabelo e tal, então eu vivia com o cabelo sempre preso, enfim. E aí,
Sobre minhas primas. Eu me espelhava nelas, tipo, na minha cabecinha eu tinha que ser como elas, para os meus pais gostarem de mim, para minha família me falar o que falavam para elas, tipo, sempre elogiavam que elas estavam lindas e tal. E para mim, tipo, o máximo de quando falavam isso era tipo dia de ir na missa, que é domingo, que aí minha mãe me obrigava a soltar o cabelo e botar um vestido, sabe? E aí, nesse dia eu tava bonito. Então eu fiquei, pô, 18 anos da minha vida tentando ser a menininha que meu pai e minha mãe queria que eu fosse. E aí terminei ensino médio em 2015. 2016 eu só trabalhei, não fiz faculdade. E foi um primeiro momento ali que eu me permiti comprar as primeiras roupas na seção masculina, por exemplo. Mas assim, sempre com muito medo de comer assim em casa. A minha mãe, ela é incrível, mas ela é muito rígida. Então, eu tinha medo. Eu não sei do que eu tinha medo, porque no fim das contas, eu não sei. Não sei, real. Eu moro só minha mãe e eu. Meus pais se separaram justamente quando eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Então, desde os 15, somos só minha mãe e eu. E aí, tá, com 18, eu cortei o cabelo no ombro. Tipo, eu tinha o cabelo na cintura, assim, e eu fazia química, né? Pra alisar. E aí, eu cortei no ombro pra tirar a química. Voltou um pouco dos cachos. E aí, fiquei uns meses com o cabelo daquele tamanho, porque ele ainda dava volume, então eu ainda ouvia as coisas. É, ainda não era o que eu queria também, porque na verdade o que eu sempre quis era ter o cabelo curto. É aquele lance, né? Eu queria ser só eu, não queria que eu tivesse que ser uma menina ou um menino. Então, tipo, eu queria sair, eu continuar brincando com tudo que eu brincava, queria ter o cabelo curto, mas não podia, porque, meu Deus, tanto que meu cabelo sempre foi, tipo, na cintura, desde criança. Aí tá, fiquei uns meses com o cabelo no ombro, aí eu cortei um pouco mais, mas ainda tava cheio, todo cacheado. E aí eu arrumei um emprego, né? Aí no emprego foi meio punk. Cumpri só a experiência e depois da experiência me mandaram embora, nunca me explicaram o porquê. Tanto que, tipo, tinha 3 chefes onde eu trabalhava, e aqui era minha chefe mesmo, tipo, que me pagava. Tinha vários setores, né? E era meio que uma empresa de família, assim. A minha chefe, ela não esteve presente no dia. Ela pediu pro irmão dela, que era chefe de uma outra parte, me dar a demissão, o papel lá pra assinar e tal, o acerto. E aí eu perguntei pra ele, né, por que que o contrato não ia continuar, ele falou que não sabia. E até hoje eu tenho isso em mente, sabe? Eu não sei se era questão de gênero ou se era racismo. Não sei. Sei que só tinha branco trabalhando lá comigo, enfim. Como eu falei, né? Terminei ensino médio, tava trampando e saí do trampo. Cortei o cabelo, passei a me permitir mais, porque realmente cortar o cabelo foi tipo quebrar uma corrente que prendia alguma coisa. E a época eu ainda usava roupas femininas. Eu já comprava um número maior e tal. Eu já jogava aquele discurso pra minha mãe de que roupa é só um pedaço de pano, porque é. Tá, eu tentava devagar e convencendo ela de que eu podia comprar na seção masculina e continuar sendo a filha dela. Tá. Aí um dia eu tava na casa da minha madrinha, que é numa cidade próxima aqui. Comprei meus primeiros shorts masculinos, bermuda, né, que fala. Acostumei com short, mas enfim. Tava com um primo meu, que também é LGBT, mas a época também ele ninguém sabia. E
Aí ele me incentivou, eu comprei, foi isso, foi outro dia muito feliz. Muito, nossa, porque eu passei anos da minha vida usando só calça, porque eu não gostava dos shorts femininos, que era muito curto. E as poucas vezes que eu tinha que usar, porque a minha cidade é extremamente quente, é aquele lance, né? Os caras e tal. Enfim. Aí voltei da cidade da minha madrinha pra cá. Minha mãe me viu com shorts, falou nada. Aí tá, foi indo. Com o tempo eu fui só comprando as roupas e ela foi, assim, ela resistia sempre. Depois ela só foi, eu acho que ela foi ligando os pontos na mente dela e meio que minha mãe achava já que eu era trans antes de mim, mas não ainda com o termo trans, sabe? Eu ter cortado o cabelo pra ela realmente foi muito chocante. Porque mais ou menos umas 2 semanas depois, teve um dia que ela veio conversar comigo no meu quarto e ela já chegou perguntando. Não, ela falou: a mãe quer conversar com você, mas é porque eu quero você bem, você feliz, não sei o quê, e eu preciso saber. E ela sentou do meu lado e falei: diz. E eu sou pisciano, sou muito emocionado. Não, eu sou muito sensível, muito ridículo. E aí, no que ela já começou a falar, eu já comecei a chorar. Porque ela perguntou: você quer ser menino? É isso que tá acontecendo? Porque se for, fala pra mim, a gente vai ver o que acontece, não sei o que, mas eu preciso saber, você precisa me falar. Você não pode só ficar quieto, porque eu sou uma pessoa muito quieta. Eu sei que eu tô falando muito aqui, mas é porque eu tô nervoso. Então eu tô só falando. Mas eu sou muito tímido, muito quieto. E eu sou muito reservado. Sempre fui. Então em casa eu fico a maior parte do tempo no meu quarto, lendo, estudando, assistindo. E essa questão do gênero já estava acontecendo, né, dentro de mim, só que tava só aqui. Essa época eu ainda não fazia terapia, então tava muito aqui dentro. E, e aí, enfim, esse dia minha mãe e eu choramos muito e eu jurei pra ela de pé junto, falei: "Mãe, não, eu sou mulher, tá tudo bem, eu só quero usar as roupas porque é mais confortável. Eu só cortei o cabelo porque eu me sinto melhor assim, eu até quase me sinto bonito agora." Bonita, né, no caso, na época. E, enfim, choramos a tarde toda, eu mal consegui olhar pra ela. Aí tá, foi. Um tempo depois disso foi quando. Um tempo depois disso, não, né? Como isso ainda foi 2016. Foi 2017, no final do ano, que eu comecei a terapia. Eu não comecei terapia por questão de gênero nem nada. Era só porque eu tava muito mal por questões sociais, porque eu sempre tive dificuldade com a sociedade e a faculdade tava assim pesando muito pra mim. E tinha a questão dos meus pais, né, que como eu falei, eles separaram em 2015. Não, eles separaram quando eu tinha 15 anos. E eu fiquei com uma mágoa muito grande do meu pai na época, né? E eu fui cultivando aquilo. E minha mãe queria que eu ficasse bem, sabe? Se nem ela culpava meu pai, ela não queria que eu culpasse, mas eu culpava. Enfim, aí tá, final de 2017, agosto por aí, comecei terapia. Primeiro foi uma grande pesquisa de 2 meses para achar psicóloga que atendesse pessoas LGBTs aqui na minha cidade. Minha cidade tem tipo 200 e poucos mil habitantes, não chega a 300 não. E aí tá, uns 2 meses pesquisando, pesquisando, porque eu não tinha amigo nenhum na época que fizesse terapia, então não tinha nenhuma dica. Aí na época tinha um site chamado, acho que era Transerviços, alguma coisa assim, eu acho que era isso. E aí lá as pessoas podiam, tanto os profissionais, as profissionais, como clientes, pacientes, enfim, de qualquer profissão, podia cadastrar pessoas que atendem o público LGBT, naquele caso específico, né, trans, né? E, e aí eu achei essa psicóloga. Falei, tá.
Aí guardei o número, fiquei uma semana olhando pra aquilo, pensando. Aí mandei mensagem. Minha mãe já tinha conversado comigo que queria que eu fosse pra terapia, mas pela questão do meu pai, principalmente, né? E aí, beleza, marcamos, fui. Minha psicóloga é incrível, incrível, incrível. Tô com ela até hoje. Jamais trocaria. Eu tive uma experiência anterior a essa que foi péssima com uma psicóloga, mas era do SUS aqui no posto de saúde da minha cidade. Foi horrível, eu era adolescente ainda. Enfim, e aí comecei em 2017 com a psicóloga, a gente começou mais com a questão da sexualidade. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 2 anos e meio na época, então eu tava bem abalado. Meu pai também entrava às vezes, mas eu não queria muito falar, porque pra mim eu só queria não tocar no assunto, né? Aí foi, até que só ano passado mesmo, tipo, demorei mais de um ano pra falar sobre a transgeneridade com ela. Porque ficou só na minha mente, tipo, eu não queria aceitar, pensar nessa possibilidade, porque eu pensava, meu, já é tão difícil agora, sabe? Eu tenho dificuldade de fazer amizade, de, de lidar com situações sociais, sabe? Sala de aula, ônibus, andar na rua. Nossa, eu cheguei lá todo desconcertado. E aí, primeiro sobre essa questão social, ela ela entendeu que eu tinha fobia social. Então aí muita coisa passou a fazer sentido desde criança. Foi tipo um divisor de águas real na minha vida quando eu recebi esse diagnóstico, porque aí eu pude trabalhar ele, porque aí eu entendi os gatilhos, eu entendi as consequências, eu entendi a minha vida quando ela me explicou. E aí, beleza. Depois disso, eu não lembro como a gente iniciou a conversa sobre transgeneridade, mas eu lembro que os primeiros indícios assim que eu fui dando era sobre a questão dos seios, porque é uma coisa que desde que eles começaram a aparecer, eu já não gostava, porque eu jogava futsal quando eu era criança, e aí quando eu entrei na puberdade, eu entrei cedo, tipo 12 anos, eu já menstruei, meu corpo já começou a mudar, eu já parei de jogar bola, porque, primeiro, comentários sobre o meu corpo, aquilo me deixava extremamente desconfortável, constrangido. E segundo, porque doía muito pra mim correr por causa dos meus seios. Eu tinha muito, muito mesmo. Que é um traço de família, assim. E aí foi as primeiras coisas que eu fui falando com minha psicóloga, né? A questão dos seios. E aí eu falava pra ela, poxa, mas eu não entendo, por que que eu não posso ser mulher, mas sem os seios? De novo, aquela coisa de que, tipo, eu não queria aceitar a transgeneridade. Enfim, chegou um dia que eu pedi pra ela me explicar sobre não binariedade. Eu falei, olha, eu já pesquisei muito, já faz meses, mas eu não entendi direito. Você pode me explicar? E aí ela me explicou. Eu não sei se eu comentei, mas além da minha psicóloga ser LGBT, ela tem especialização em trabalhar com pacientes LGBTs. Então, assim, como a cidade não é muito grande, metade dos LGBT da cidade que faz terapia vai tudo com ela. Então, a galera já se conhece tudo. E, e aí a gente foi juntando todos esses pontos. Ela me explicou a não binariedade, aí já foi ficando mais nítido, eu fui entendendo melhor. Aí, beleza, entendi a não binariedade. Levei um tempo pra entender que era isso, porque embora eu tenha entendido o que era, eu ainda não tinha entendido o que era quem eu sou. Eu ainda ficava meio confuso e resistente a aceitar que era isso. Tá. Em... Isso era começo do ano passado. Aí em junho, julho, não lembro ao certo, eu pensei comigo, meu, já pesquisei tudo aqui, já vi que pelo SUS é demorado,
Eu não trabalho, na época eu só estudava. O que que eu vou fazer? Eu não tenho certeza ainda, mas caso eu venha a ter, eu posso já estar na fila, porque na época aqui na minha cidade só tinha um endocrinologista pelo SUS, um pra cidade inteira. E aí eu pensei, vou pedir encaminhamento, eu vou lá, vamos ver no que dá. Aí fui, passei pelo clínico geral, falei que eu queria fazer reposição hormonal, que é como eles chamam, pelo menos aqui na minha cidade, no posto de saúde, eles chamam de reposição hormonal. E aí ele não me falou nada, tipo, me deu bom dia só. Ele falou, tá bom, fez o encaminhamento pro endócrino, colocou lá aquele CID e ok, eu tava na fila. Sabe que lugar que eu era da fila? 1101. É, ia demorar tipo um ano, 2 anos. Provavelmente. Ok, como eu não tava com pressa, eu fiz justamente pro caso de eu passar a querer, eu já tá encaminhado. Ok. Dia 6 de agosto, eu entendi tudo. Sei lá, eu só tive um estalo e eu entendi tudo. Falei, pô, é isso. Preciso aplicar hormônio agora, nesse instante. Como eu faço? E aí veio os medos, né? Justamente por essa questão social que eu falei que eu tenho, eu sempre tenho medo de como as pessoas vão receber as coisas sobre mim. E aí eu pensei, bom, a única pessoa que na verdade eu devo satisfação é minha mãe. Então eu vou falar pra minha mãe, aí o resto eu vejo depois. Fiquei juntando forças e coragens e tentando entender como eu ia falar, como eu ia explicar pra ela que eu era não binário, né? Porque não era só chegar e falar, ó, oh, mãe, eu não sou menina. Que eu queria que ela entendesse que eu também não era um menino. Tipo, os outros, tanto faz o que pensar, mas a minha mãe, eu fazia questão. Um dia de noite, a gente tava sentados juntos, assistindo, sei lá, novela, filme. E eu tava o tempo todo, enquanto a gente assistia, tentando formular na minha cabeça como que eu ia falar, porque eu tenho essa dificuldade de começar um diálogo quando eu vou falar de uma coisa muito íntima. E aí, falei, mãe, preciso te falar uma coisa. Porque eu pensei assim, se eu falar isso, não tem como eu voltar atrás, ela vai me fazer falar. Então, se eu conseguir falar isso, o resto vai ter que sair. E dito e feito. Ela falou, o que que foi? Falei, então, lembra que você perguntava se eu queria ser menino e tal? Eu não quero, mas eu quero usar hormônio masculino. Assim, usei esses termos, que é os termos que iriam alcançar minha mãe. Tem isso ainda, né? Como contar pra mãe, pro pai, enfim. A gente tem que ser bem didático, tem que dar um jeito de ser didático. A minha sorte é que eu faço licenciatura. E a gente tem que adaptar a linguagem, né? Eu acho isso muito importante, sempre adaptar a linguagem para a pessoa que está recebendo aquilo. Então, por isso, muita coisa eu tive que explicar, nem de uma maneira que eu acredito, que eu vejo o mundo assim. Eu não fico olhando se é homem ou se é mulher, são as pessoas. E minha mãe não, para minha mãe é homem e mulher. Então eu tive que dar um jeito de explicar que eu não era nenhum nem outro a partir da existência desses dois. Foi um rolê bem grande, demoramos, ficamos até de madrugada, mas contei, chorei, óbvio, choramos. E, e aí ela falou que tava tudo bem, que ela me amava, que ela só tinha medo de como ia ser na rua. Mesma coisa que ela falou quando eu fui falar da sexualidade, resumindo. E eu falei que eu não ia mentir, que na rua talvez não ia ser fácil não, mas que se eu tivesse ela quando eu chegasse em casa, tava 10, sabe? Aguentar na rua seria o de menos. Hoje tô pagando minha língua, porque não é tão de menos assim, mas... E aí eu ficava chateado dos poucos meses que eu tive já em transição na universidade, né? Porque pensa, de agosto a fim de dezembro
a galera já sabia. Então, foram alguns meses ainda ouvindo as coisas no feminino e tal. Eu sei que as pessoas precisam se adaptar e se acostumar, como elas dizem, eu sei. Mas é que uma coisa é você errar e se corrigir. Não tô nem dizendo pra me pedir desculpa. Só, tipo, se corrige ali que eu vou ver que você tá tentando, que você não fez por mal. E outra coisa é, tipo, insistir sempre e somente no feminino e falar com uma naturalidade como se não soubesse. E pessoas que eu sabia que já sabia de tudo. Enfim. Aí eu tô sempre pensando como que vai ser quando eu voltar pra universidade. Porque, né, agora já tem pelo na cara, a voz já mudou, meu rosto mudou um pouco, meu corpo já alargou e tal, enfim, tô diferente. E já falei um monte de coisa da minha vida aqui, manda a próxima. Ah, nossa, só fiquei ouvindo. E aí, basicamente, tudo que eu tinha que perguntar, eu falava, você foi falando, eu só fui escutando assim. E, nossa, muitos pontos que você falou, tipo, eu me identifiquei, mas eu fiquei, tipo, pensando, não vou atrapalhar só pra falar isso. E, Fala, fala agora. nossa, agora, calma, não lembro. Mas uma das coisas da barba, eu tava pensando, assim, se eu queria, se valia a pena, tipo, pra mim, tomar hormônio ou não. Tipo, eu não cheguei numa conclusão ainda, mas por enquanto não. Uhum. E eu não penso muito em tirar os seios, mas, tipo, quando eles começaram a nascer, eu não queria eles aqui, assim, tipo, crescer, né? Eu ficava esmagando eles com umas faixinhas apertadas. E só depois de muito tempo eu fui, tipo, parar de fazer isso. Hoje eu sinto que eu deformei eles, mas tudo certo. E eu acho que é mais isso, tipo, o lance de ser criança e tá só lá, tipo, querendo ser você sem se encaixar. Eu lembro que teve um momento, tipo, depois que eu já sabia das pessoas trans, das pessoas não binárias, e teve um momento que eu, tipo, eu tava aqui no meu quarto, e aí eu tava me olhando no espelho, e aí eu fiquei, tipo, será que eu sou mulher mesmo? Aí eu fiquei olhando, aí eu pensei, mas eu não quero ser homem. Porque se eu não ia ser homem, eu não quero ser homem. E aí eu fiquei olhando assim e eu pensei, não vou pensar nisso. Mas depois de muito tempo eu tava vendo e aí fui vendo um documentário, na real, da Laerte. E aí ela fala, tipo, ser mulher e se sentir mulher, né? E aí eu, tipo, travei, velho. Eu tive que dar pausa no documentário. Eu, tipo, olhei assim e pensei, mas eu nunca tinha pensado no que era ser mulher de fato, sabe? Tipo, eu nunca tinha parado pra analisar e, tipo, pra mim, eu só era uma mulher que não proclamava feminilidade suave, sabe? E aí, quando ela falou aquilo, eu entrei em choque. Eu quase comecei a chorar. E aí, já, tipo, mandei mensagem pra amigos meus. E, e aí, eles me ajudaram. Eu tava muito nervosa, mas deu tudo certo. Tô aqui. E, e é isso, basicamente. Tipo, Esse documentário é muito bom, inclusive, galera. Assistam. Laertes. É maravilhoso. sim, tem E tem. E é isso mesmo. Eu só queria. Sei, eu só queria ser o Johnny. Falar em Johnny, teve a questão do nome também, né? Quando eu contei pra minha mãe que eu era trans, no mesmo dia eu já falei da questão do nome. Falei, mãe, eu pensei nesse nome, Gione. O que que você acha? Ela falou, Gione, não sei. Eu falei, como a senhora é minha mãe, a gente vai escolher junto. Eu não vou escolher sozinho. Eu quero te ouvir. Afinal, foi, né, tu que me botou no mundo, tu que me deu o primeiro nome que eu tive. Não quero que seja diferente agora, sabe? A gente pode entrar num consenso dessa vez, porque eu já sou maior de idade também. E aí, e aí ela tava com outro nome que eu não vou lembrar agora na cabeça, mas era meio que parecido, porque eu falei pra ela que eu queria que começasse já com Gio,
porque era o apelido que a galera já me chamava. Então, eu já tava acostumado e eu gostava. Por isso eu vim com o Gione, que eu queria curto, né? Só que eu acrescentei um N e um I ali e foi. E, e aí ficamos, minha mãe e eu, umas 2 semanas com isso, com esse outro nome lá que ela tinha pensado. E no fim das contas, ela achou que Gione tava legal. Eu falei, ai mãe, obrigado. E aí teve o trampo, que como eu falei, né? Eu entrei dia 1º de agosto, dia 6 eu entendi tudo, contei pra minha mãe dia 7. Na semana seguinte eu falei, vou ter que conversar com a minha coordenadora, porque se eu não falar, vai todo mundo continuar me chamando no feminino e eu vou me sentir mal. E eu tenho esse, como eu já disse, eu tenho esse problema de me comunicar, eu tenho dificuldade. E aí eu conversei, acho que umas 2 ou 3 sessões com a minha psicóloga pra, pra, sei lá, pra chegar num roteiro de como eu poderia falar isso, porque me deixava muito nervoso a possibilidade de passar uma transfobia escancarada ali, sabe? De perder o emprego, tinha acabado de entrar. E detalhe, quando eu entrei lá, eu já falei, ó, podem me chamar de Gil? E aí ela sim. E desde então, tanto que até hoje, mesmo que agora eu já tenho meu nome social, agora retificado, me chamam de Gil até hoje. Tipo, o nome esquece. Todo mundo no apelido mesmo. Ou professor, né? Que professor tem essa mania de um chama o outro de professor, de professora. E, e aí tá, sentei, entrei e falei, licença, posso conversar contigo? Falou, pode. Sentei, respirei. Ela viu que eu tava nervoso. Aí eu falei, então eu preciso te contar uma coisa, porque é realmente importante. Aí ela falou, claro, pode falar. Eu disse, eu sou trans. Queria que vocês me tratassem no masculino a partir de agora. Aí ela, tá bom, mas como assim? Como que é? Como que funciona? Não sei o quê. E eu, besta, que ela mandou um tá bom e daí queria entender o rolê. E eu com medo de, tipo, perder o trampo, sabe? E, meu, essa em específico, que foi pra quem eu falei primeiro, ela é incrível. Ela sempre perguntava, e aí, já conseguiu o médico? Porque na época eu tava, né, esperando pra conseguir no endócrino, daí, como eu falei, a fila era enorme. E aí o primeiro salário que eu recebi, eu vazei pro endócrino. Outro rolê, outra história, inclusive. Mas enfim, aí é engraçado, eu acho importante falar sobre as crianças, que eu trabalho no Fundamental 1, então de 1º a 4º ano. Quando eu entrei ano passado, era no 3º ano. Eu acompanho um garotinho com TEA, eu auxilio ele. Mas dentro da sala, né, com todo mundo. E as crianças, elas dão, tipo, aulas e aulas para os adultos de como respeitar um ser humano. Primeiro, eu cheguei na sala e que a minha coordenadora foi comigo, apresentou, já me apresentou como Rio, né? Porque isso foi no primeiro dia que eu cheguei. Eu ainda não tinha nem falado que eu era trans, porque eu ainda não tinha entendido. Eu entendi 5 dias depois. E aí, ela falou: ah, isso aqui é a professora Rio, no caso, né? Ela vai ficar com tal aluno. E vocês têm que respeitar igual respeita a professora da sala. Pronto. Me apresentou, beleza. Fui, sentei com o aluno. Deu 20 minutos, tinha 500 crianças na minha mesa, querendo saber se eu era piá ou se era menina. E elas chegam assim, prof, mas você é piá ou é menina? Mas eu te chamo assim ou chamo assado? Aí eu, o que você acha que eu sou? Porque como eu já tava pensando sobre a questão trans, tipo, eu já tava pensando, meu, pode ser que amanhã eu comece esse negócio de hormônio, eu vou confundir as crianças, eu não posso. Então, porque adulto que trabalhe, né, pra entender. Mas criança eu não queria causar nada na mente delas, não. E aí, toda vez que vinha alguém perguntar, eu falava, ah, você acha que eu sou o quê?
E daí falava, menino. Eu falei, então tá bom, eu sou um menino. E daí falava, menina. Eu falei, tá bom, eu sou menina. Só que nada tava bom. Eles queriam que eu falasse o que eu era e não que deixasse eles escolherem, sabe? Porque eu falava pra eles, por que que eu tenho que ser um ou outro? E aquilo brilhava o olhinho deles, sabe? Principalmente das meninas, que os meninos eles ficavam mais no canto deles, tipo, eles não chegavam tanto, era um ou outro que era mais de vir perguntar. Mas tinha uma menina em específico que ela era, sabe, aquela criança super curiosa, que quer entender tudo e saber tudo do mundo, das coisas, das pessoas. Então, a cada 10 segundos ela tava na minha mesa. Todos os dias. Até eu realmente falar, não, é menino, pode me chamar de professor. Isso daí já foi depois que toda a escola já sabia, né? Mas era engraçado, porque na hora de cuidar o intervalo deles, tinha outras turmas, né, que me conheciam só de me ver na escola. E desde que eu cheguei na escola, as outras crianças sempre ficaram olhando, porque eu era diferente ali para eles, dos outros professores e professoras. Aí tinha a questão dos estereótipos. Aí eu fui tentando quebrar esses estereótipos com muito cuidado, porque também eu não era o professor regente da turma, né? Eu tenho um aluno específico com quem eu fico, mas a turma inteira interage comigo, enfim. E então eu não poderia responder caso, sei lá, acontecesse alguma coisa de eu falar algo e esse aluno repetir em casa, o pai ou a mãe não gostarem. Eu tinha que ter esse cuidado. Então, teve uma situação que eu sempre conto para minhas amigas, é que num desses dias que vieram me perguntar se eu era piá ou menina, veio um piá e uma menina nesse dia, tava os dois na minha mesa. Aí eu mandei o que eu já falei, falei, vocês acham que sou o quê? Aí o garoto falou, eu acho que você é menino. E a menina falou, eu acho que você é menina. Eu falei, por quê? Aí os dois deram a mesma resposta. Sabe por quê? Por causa do meu brinco. Que é isso, uma argolinha. Pro menino, eu era um menino por causa do meu brinco. E pra menina, eu era uma menina por causa do meu brinco. E tipo assim, eu acho isso incrível. Incrível, porque eles não falaram que era meu seio. Detalhe, momento nenhum. Eu nem usava binder ainda. E como eu falei, eu tinha bastante, agora diminuiu por causa da testosterona, né? Mas em momento nenhum, nenhuma criança falou, porque você tem seio, porque você tem peito, enfim. Por isso você é menina. Uma coisa de característica física, não sei nem se não é bem física, mas que falaram era a questão da voz, que a minha voz realmente era bem diferente do que é hoje. Então isso, eles falavam, por causa da sua voz você é menina. E, enfim, aí falavam, por causa da roupa você é menino. Ou por causa do cabelo, que meu cabelo já era curto. Nossa, meu cabelo foi uma coisa pra eles também, porque agora tá raspado, mas meu cabelo é todo cacheado, né? E eles achavam aquilo lindo, e aí todo mundo queria pôr a mão, inclusive, eu ficava louco. E, enfim, crianças, é simples, é simples. Aí foi tipo uma questão de adaptação, um mês ou dois, já tava todo mundo me chamando no masculino. E o engraçado era quando um aluno ou aluna me chamava no feminino, vinha outro aluno ou aluna e falava, é professor. Então eles mesmos se corrigiam, sabe? Eu mesmo, raras vezes precisei corrigir, assim, corrigir. Só se viesse até mim e falasse, professora, não sei o que, eu digo, não, o professor vai te ajudar, sabe? Sutilmente. E eles iam pegando. As pessoas acham que é o fim do mundo você explicar transgeneridade para criança. E detalhe, eu nunca nem precisei explicar a transgeneridade. Aí, com o tempo, depois de eu ter falado que eu era um menino, aí ficou uma questão para eles. Pra todo mundo na sala. Eu virei assunto na sala por uns 2, 3 meses. Coitada da professora, ainda bem que a professora era muito camarada comigo também. Eles falavam, se você é menino, então por que que você não tem barba? Por que que a sua voz é assim?
vinha essas perguntas. Aí eu falei, aí foi que eu entrei sobre a transgeneridade, mas sem falar, sem usar em nenhum momento a palavra trans ou transgênero, enfim. Falei, é porque eu nasci menina, só que eu sou menino. Então eu vou ter que ir no médico pra ele me dar um remédio. Aí a minha barba vai começar a nascer e a minha voz vai mudar e vai ficar parecida com a dos professores. Pronto, aceitaram a resposta. A partir do momento que eles aceitaram essa resposta, é isso que eu falo pra toda criança que me pergunta. E todas elas aceitam uma vez só que eu falo. Uma vez só, de todas as idades possíveis. E, enfim, eu queria relatar um pouco sobre a questão de como trazer isso para as crianças, sabe? E enquanto não binário, tipo, a gente. É que para algumas pessoas é diferente, né? Por exemplo, no seu caso, tem a questão dos pronomes neutros. E eu pensei também no início, eu até tentei me adaptar e me tratar no neutro, mas eu ficava confortável sim. Só que por eu ter essa dificuldade de comunicação, eu não sabia como comunicar isso para as pessoas, principalmente para, tipo, professores, pessoas, autoridades, assim, tipo, essas coisas. E aí eu fui tentando aos poucos ver o masculino, isso lá no começo ainda. E também porque eu tive a conversa com a minha psicóloga de que um dia, já que eu ia usar hormônio, um dia todo mundo ia me tratar no masculino, eu querendo ou não. Eu não ia ter como passar a vida inteira explicando pro cobrador do ônibus, pra mulher da recepção, sabe? Ó, me chama no neutro, tipo. E daí, no meu caso específico, eu entendi isso e eu fui me adaptando no masculino. Aí eu vi que foi ficando tudo bem aos poucos, porque no início eu não gostava. E por isso eu acabei ficando com pronome masculino. E aí eu não cheguei a explicar a não binariedade para as crianças, por exemplo, porque assim, elas já me respeitam. Eu ia criar uma coisa muito gigante na mente delas que eu sei que com o tempo elas vão ser capazes de compreender, não que elas não sejam capazes agora, mas é que era uma situação muito delicada eu explicar para 30 crianças dentro de uma sala que eu não sou nem menino nem menina. Essas 30 crianças chegarem em casa falando: mãe, pai, tem um professor lá na escola que não é nem menino nem menina. Vai saber o que, que ia chegar em mim, sabe? Então, nesse caso, eu tive que ceder para a sociedade e me encaixar nessa caixa do masculino para poder ser respeitado em alguns ambientes, porque assim, para os meus amigos, minhas amigas, eu expliquei a não binariedade. Todo mundo sabe. Tipo, na rede social, a galera sabe. Mas assim, na minha família, eu expliquei para minha prima mais próxima e eu acho que para minha tia, que é a mãe dela também, que é mais próxima assim. Mas no geral, se eu tenho que falar por algum motivo, eu falo que eu sou trans. E como as pessoas olham pra mim e já imaginam o masculino, elas presumem que é um homem trans. Eu sei que elas estão presumindo isso. Eu não gosto de estar ligado ao que é ser homem. Porém, também não. Gente, sentar com todas as pessoas que eu lidar na minha vida, no meu dia, pra explicar. Ah, não, eu perco a paz. Não rola. E aí, por isso, eu expliquei dessa maneira para as crianças. Nossa, mas confesso, eu tenho muita preguiça. Às vezes eu nem falo, nem comento, tipo, eu deixo passar, deixo usar o feminino, assim. Tem momentos que realmente não dá. Mas eu acho que para as pessoas mais próximas e para as que eu mais converso, eu tive que falar, né? Tipo, eu tive que falar, então, gente, usa isso daqui, tá bom? Não é um, não é outro, é esse daqui. Mas ultimamente eu tô pensando já em, tipo, deixar mais aberto também pro masculino. Pelo menos, tipo, pra quem não sabe, tipo, pra quem não conhece, tem um jeito de falar comigo, né? Tipo,
Eu também não vou ficar fechando isso só pra quem conhece. Mas realmente, tipo, ter que ficar explicando é cansativo. Não gosto, confesso. Tenho muita preguiça. E tem que se apresentar já falando o pronome, né? Porque senão as pessoas não respeitam. Ou, tipo, tratam do jeito que elas acham que tem que falar. E também acho bem chato. Porque geralmente, tipo, eu fui participar de uma reunião e a gente ia se apresentar, né? E aí todo mundo só falando, tipo, nome, falando algumas coisinhas. E aí chegou em mim e eu pensei, putz, eu vou ter que falar, tá todo mundo aí me vendo de um jeito. Assim. E aí eu falei assim, aí eu parei 2 segundos, olhei para as câmerazinhas que estavam lá, aí eu pensei, ok, não tem nenhuma cara estranha, deixa eu continuar falando as coisas. Aí eu só continuei, mas eu fiquei bem desconfortável de ser a única pessoa que tocou, tipo, no pronome, sabe? Tipo, eu fiquei, putz. Tem muita coisa, né? A, a, a- as nossas vivências, por serem tão diferentes, sempre vai dar em muita conversa, em muito debate, em muita troca. Porque são várias coisas, né? Nem toda pessoa trans passa pela questão da sexualidade antes, por exemplo. E pra mim foi assim. Eu não tenho a questão de me sentir trans, entre aspas, novamente, desde a infância. Para outras pessoas, sim. Eu também tenho a questão de raça. Para outras pessoas, não. E, enfim, aí classe, escolaridade, geografia, isso tudo. Ah, tem isso, né? Questão de você ser trans aqui no sul e você ser trans, sei lá, nordeste, centro-oeste. Aí você ser trans aqui no sul preto, sabe? Tipo, minha cidade faz divisa com o Paraguai e com a Argentina. Então aqui tem muito turista, mas não tem gente preta, óbvio, né? Porque Brasil tem em todo canto. Mas não é tanto assim. Por exemplo, na minha faculdade, na minha sala, eu sou a única pessoa preta. A única pessoa. E aí, tipo, além de ser a única pessoa preta na minha sala, eu sou a única pessoa trans na minha sala. Aí as pessoas esperam aquela aula particular, sabe? Que você deve saber como é pela perspectiva do gênero, né? Tipo, ah, já que você é trans, então você tem que me explicar e me ensinar o que que é. Ou, já que você é preto, você tem que me educar quanto ao racismo. Tipo, gente, todo mundo aqui é adulto. Não é assim que funciona, não. Enfim, recortes e recortes, muitos recortes. Bom, quero agradecer de novo pelo convite, pela troca que a gente teve. E meu contato, assim, vocês podem buscar no Insta, é Gione Caê, Gione com G, um N só, com I no final. E Caê não é com K, tá, gente? Porque quando eu vou no médico, o povo acha que é um K e um E real. Sim, o povo tá desse nível. É tipo C-A-E. E tô aberto, assim. Quiserem conversar, manda uma DM e a gente troca uma ideia. Precisar do WhatsApp também, não tem problema não. Ah, então, só para finalizar, como a gente está, o Integra está fazendo a Semana da Diversidade, para quem quiser ir ver mais coisas sobre comunidade LGBT, vai ter lá no Instagram do Integra. É só pesquisar Integra Exalc USP. E é isso então.